Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, se seu pai comete um crime, a pena não vai passar para você, a não ser que ele tenha a obrigação de reparar o dano e perder os bens dele. Aí os bens dele passam para você que é filho. Aí esse caso pode, porque os bens eram dele. Aí ele diz, a estendida aos sucessores e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, se ele tinha já pela justiça, né, a perda desses bens, e aí era muito maior em dinheiro que ele deixou para você como herdeiro, só vai pegar até o limite que ele tinha para passar para você. A pena, ela não passa para outra pessoa, você não tem que pagar pelos crimes do seu pai. Mas a herança dele pode ser que aconteça, se já tiver alguma coisa mandando reparar o dano ou a decretação do perdimento dos bens. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens ser nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, tem que anotar quais os tipos de pena a Constituição dá. Constituição dá a lista de penas: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Esses são os tipos de pena: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Essa prestação social alternativa pode ser o quê? Um serviço à comunidade. Privação ou restrição da liberdade, vai ser pegar um aberto, um semiaberto. Perda de bens, que é exatamente o que fala aqui no inciso anterior. Não haverá penas. Então, o que é proibido no Brasil, que não pode ter esse tipo de pena? A gente viu os que pode ter, agora vamos ver o que não pode ter. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, da idade e do sexo do apenado. É assegurada aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, o estrangeiro ele pode ser extraditado. Só que se for um crime político ou de opinião, ele não vai ser extraditado. O brasileiro, tem dois tipos de brasileiro, o nato e o naturalizado. O nato é que nasceu no país, ele nunca vai ser extraditado. O naturalizado pode ser que ele seja extraditado. Quando? Quando antes dele se naturalizar, ele tenha cometido um crime comum. Aí agora ele é brasileiro naturalizado, mas antes ele já tinha cometido um crime comum, então ele pode ser extraditado. Ou se ele é brasileiro já naturalizado, mas está praticando um crime de tráfico ilícito, de entorpecente. Então ele vai ser extraditado, se for por esse crime de tráfico de drogas. Então nenhum brasileiro será extraditado, salvo o caso do naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins na forma da lei. Ou seja, ele está naturalizado, ele já é brasileiro, mas está praticando tráfico de droga. Então, ele vai ser extraditado. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.
Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, litigante é o pessoal, é as duas partes do processo. Então, os litigantes em processo judicial ou administrativo, que é as duas pessoas que estão lá no processo, e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O trânsito em julgado é a última instância, né? Tem a primeira, a segunda e a última. A última é que é o trânsito em julgado. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se não for intentada no prazo legal. Porque o normal é ação pública. O Ministério Público vai lá e faz a ação pública, né? Dá a entrada na ação pública. Só que ele tem um prazo, ele tem 6 meses. Aí, se você for lá denunciar, né, uma agressão, aí o Ministério Público, vou botar para frente não. Aí, passou 6 meses e o Ministério Público não fez a ação pública, você vai lá e faz uma ação privada. Aí ele diz, será admitida a privada, depois que o Ministério Público não fizer nada, né, que é nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressões militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, você vai ser polícia, você vai ter outro regime, regime militar. Você pode ser preso na hora que seu superior quiser. Mas se não fosse caso, aí você é um cidadão civil comum, então ninguém será preso senão em flagrante, a não ser que tenha uma ordem judicial para você. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz competente. Então, não é 24 horas depois, não, as questões botam 24 horas depois, 40, não. Prisão tem que ser comunicada imediatamente ao juiz. E ao juiz competente e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Porque ele pode indicar uma pessoa que não seja da família. Se ele indicou, vale. Então, é imediatamente comunicado ao juiz e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, ele tem assegurado a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Se você foi preso ilegalmente, você bota um habeas corpus. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Então, não haverá prisão civil por dívida, salvo o do responsável pelo inadimplemento da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, habeas corpus é para poder você pedir a sua liberdade
de locomoção por ilegalidade e abuso de poder. É o caso no caso do artigo anterior, que a prisão vai ser relaxada. Aqui, prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade. Você vai fazer o quê? Vai botar um habeas corpus, né? A prisão é ilegal. O habeas corpus é para prisão ilegal e abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Então, mandado de segurança é direito líquido e certo. Mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo. Qualquer direito líquido e certo. A não ser quais? A não ser dois. A não ser o que não for amparado por habeas corpus ou habeas data. Se o seu direito líquido e certo é amparado por habeas corpus ou habeas data, você não vai botar mandado de segurança, você vai botar o habeas corpus e habeas data. Agora, qualquer outro que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data, que é um direito líquido e certo, você bota mandado de segurança. Quando o responsável pela legalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, pela letra de lei, é só para quando for autoridade pública. A doutrina pode aparecer algumas outras exceções, mas aqui é quando for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica do poder público. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Então, esse mandado de segurança aqui é o individual, para proteger direito líquido e certo. Mas quando é que ele pode ser coletivo? Pode ser coletivo por um partido político, com representação no Congresso. Então, várias pessoas daquele partido foi ferido o direito delas. Então, o partido político pode ir lá botar o mandado de segurança para o pessoal todinho, que é o coletivo. Mas ele só pode fazer isso se ele tiver uma representação no Congresso. Ou ele tem um deputado lá, ou ele tem um senador desse partido, aí ele pode botar. Então, mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso, ou então pode ser uma organização sindical ou entidade de classe, ou associação legalmente constituída e fundamentada há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o mandado de injunção é para quando está faltando alguma lei, faltando alguma norma. Aí você vai lá e coloca o mandado de injunção. Faltou a norma aqui para eu poder fazer isso. Aí bota esse mandado pedindo para fazer a norma, para poder você exercer, né, esse direito. O exercício dos direitos e liberdades constitucionais e também das prerrogativas, inerente ao que é nacionalidade, soberania e cidadania. Quando se concede habeas data? Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, constante de registro ou bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Então, pela lei aqui, vai ser nas entidades de caráter governamental e é para dados relativos à própria pessoa. Você vai lá e pede os dados seus, não é dos outros. Então, é relativo à informação de dados seu. Ou para quê? Ou para retificar os seus próprios dados. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Seu nome está errado, você vai lá e pede para retificar, consertar em uma instituição pública. E aí ele disse que não vai fazer, não. Aí você faz o quê? Bota um habeas data, para poder ele ser obrigado a fazer. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, os mandatos são pagos, né? E os habeas são gratuitos para todo mundo. Aparentemente, a ação popular ela também é paga, mas aí ele dá aqui essa isenção. Você também vai ser gratuita. A
a ação popular, isento das custas judiciais, a não ser que seja má-fé. Aí você vai ter que pagar. Então, habeas são gratuitos, os mandatos são pagos. A ação popular, ela também vai ser gratuita, porque eles vão isentar as custas judiciais e o ônus da sucumbência. Eles vão isentar as suas custas. A não ser que você seja feito por má-fé. Você quer acusar um órgão ou uma entidade lá do governo, da prefeitura, acusar lá sobre dano no patrimônio histórico contra a prefeitura ou alguém que você acusou. E aí, na verdade, você estava de má fé, no inimigo seu. Aí você vai pagar as custas dessa ação que você fez, que é a ação popular. Outro detalhe da ação popular é que ela é impetrada por cidadão. As questões gostam de botar qualquer pessoa é parte legítima. Então, quando a questão botar qualquer pessoa, você corrige dizendo que é errado, né? E o certo é qualquer cidadão. Para separar a questão de letra de letra. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa. Então, um ato que lese a moralidade administrativa, um ato que lese o meio ambiente, um ato que lese o patrimônio histórico e cultural, e ficando o autor isento das custas judiciais e do ônus, salvo comprovada má-fé. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que for preso, além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para o reconhecidamente pobre na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. São gratuitos as ações de habeas datas e habeas corpus na forma da lei e os atos necessários ao exercício da cidadania. Esses atos necessários ao exercício da cidadania também são gratuitos. A todos, no âmbito jurídico e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Só que vaza direto. A justiça é direto querendo vazar esses dados do WhatsApp. Mas aqui na lei é assegurado o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ou tratados internacionais, que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucional. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, o Congresso, ele é o todo. Dentro do Congresso existe o Senado e existe a Câmara dos Deputados. Dentro do Senado ficam os senadores, dentro da Câmara ficam os deputados. E aí ele vai ter que ser aprovado nas 2 casas, 2 vezes. E vai ser por 3/5 dos votos. Se não for feito assim, ele não vai ser uma norma equivalente à emenda constitucional. A emenda constitucional é botar aqui no texto da Constituição e ficar sobre todas as normas, porque a Constituição prevalece sobre todas as normas que tem, né? Os tratados internacionais de direitos humanos. Se o tratado é de direitos humanos e ele for aprovado, ele vai ter valor de emenda constitucional. Se ele não for de direitos humanos, for de outros temas, e ele for aprovado, ele vai ter valor de lei normal, lei ordinária normal. Mas quando ele for de direitos humanos, ele vai ter valor de emenda constitucional. Até porque para aprovar esse daqui é mais difícil do que aprovar os outros. Então, se ele for aprovado, para aprovar, o artigo 5º vem dizendo como é que ele é aprovado. Ele diz que ele vai ter que ser aprovado nas 2 casas do Congresso. Então, aqui, ó,
Esse aqui é o todo, né? É o Congresso. Ele vai ter que ser aprovado nas duas casas do Congresso. Aí, ele tem que ser aprovado em 2 turnos. E vai ser por 3/5 dos membros. 3/5 aqui, 3/5 aqui. E vai ser 2 vezes aqui, 2 vezes aqui. Então, vai ser nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos membros. 3/5 é maior do que a metade. Então, tem que lembrar isso. Os tratados internacionais, direitos humanos, eles vão ter valor de emenda quando eles forem aprovados nas duas casas do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos membros. E se ele não for aprovado nessa forma, for aprovado de maioria simples ou outra forma, ele vai ter valor de supralegal. Vai ser supralegal. Ele vai ter o valor de lei supralegal, que aqui é as leis normais. Leis normais, e aqui a supralegal vai estar acima, e aqui vai estar a Constituição. Então, se ele não for aprovado aqui, ele vai ficar aqui, como supralegal, mas ainda vai ficar acima dos outros tratados. Aqui vai ser, ó, aqui vai ser outros tratados. Aos outros tratados, não achei regra na Constituição. Só precisa ser aprovado normal, maioria simples. Então, eles vão ficar aqui. Aí, se essa daqui não for aprovada nesse regime aqui, que é o regime de emenda constitucional, porque para aprovar a emenda vai ser desse jeito também. Duas vezes em cada casa, nas duas casas, e ainda tem que ser 3/5 dos membros, que é a maioria, que é maior do que a metade, 3/5. Aí, se ele for aprovado com valor de emenda, ele fica aqui como emenda na Constituição, né? Que é a mesma altura da Constituição. Se não for, vai ficar como supra mesmo, e aqui embaixo tá as leis, e os outros tratados vão ficar aqui, quando for aprovado. Do lado, logo abaixo desse artigo, tem um artigo que fala assim, ó, que o Brasil, ele se submete à jurisdição desse Tribunal Penal Internacional. Só para saber mesmo. Então, em questão vai falando de tal de Tribunal Internacional, o Brasil se submete a essa jurisdição. Só que ele tem que ter manifestado adesão. Então, ele teria que ter manifestado adesão desse tribunal. Então, só para saber, é o tal do Tribunal Penal Internacional. O Brasil vai se submeter à jurisdição dele. Então, provavelmente que ele disser, vamos decorar só isso aqui, né? Jurisdição. E ele tem que ter feito adesão, Brasil. Então, as normas dos direitos fundamentais, elas têm aplicação imediata, ou seja, na hora que foi feita a Constituição de 88, elas já estavam valendo, essas normas. Por quê? Porque ele chama de eficácia jurídica. Por quê? Porque no mundo das letras, ela já tem uma aplicação imediata. Então, ela diz, a aplicação é imediata. Porque ela já serve como parâmetro negativo. Se alguém dizer, é livre a liberdade de locomoção. Se alguém escrever num texto de lei dizendo, não é livre a liberdade de locomoção. Pronto, a Constituição já está produzindo um efeito negativo com relação a essa norma. Por quê? Porque ela vai ser inconstitucional, ela vai ser contra a Constituição. E a Constituição está acima de todas as leis. Então, ela já produz esse efeito jurídico em termos de letra de lei, no mundo imaginário, né? Porque na prática é outro caso. Então, ela diz que a aplicação na hora já é imediata. Só que na prática não vai ser, porque vai ter algumas coisas que vai precisar de lei para poder valer, e outras a lei ela vai ter que ser criada para poder valer o direito na prática. Então, um doutrinador, ele criou a aplicação, que criou a aplicabilidade das normas na prática. Então, a aplicabilidade é para a prática. E a aplicação é no mundo jurídico, no mundo das leis. Então, elas já estão valendo, essas leis, quando foi criada. Elas começaram a valer logo com uma eficácia jurídica e imediata. Então, a aplicação delas foi imediata e já começaram a valer para o mundo jurídico, que é para o mundo das letras. No mundo das letras, tá ótimo. Se alguém disser o contrário, é inconstitucional, porque ela produz um efeito negativo em cima daquilo que falou o contrário dela, chama de inconstitucional e pronto, não vale aquela lei que foi ao contrário da Constituição. Mas, na prática, ela não teve a aplicabilidade imediata. Aí veio um doutrinador e criou a aplicabilidade das normas.
Tá valendo logo? Não tá valendo? Precisa de uma lei? Isso na época que a Constituição foi criada. Então, o texto da lei, ele fala de aplicação imediata. Ok, para o mundo jurídico tá beleza. Então, se vier uma questão dizendo as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata? Tem. Agora, se ele falar, todas as normas têm aplicabilidade imediata? Opa, pegadinha de prova. Aplicabilidade é mundo prático. Mundo prático vai ter uma classificação de 3 tipos para ver se está valendo ou não quando foi criado, né? Precisa de uma norma? Não precisa. Já está valendo, já pode usar direto. Por exemplo, a liberdade de locomoção. Diz, é livre, território nacional, né? A liberdade de locomoção. Então, tudo bem. Aí ele classificou essa como realmente uma eficácia plena, porque realmente já está valendo. Então, a aplicabilidade dela é imediata. A aplicabilidade da eficácia plena vai ser imediata, porque assim que fez o texto, já estava todo mundo podendo andar para cima e para baixo. Agora, no caso da contida, vai ser no caso lá do trabalho. Aqui no texto diz, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, a contida, ela pode vir uma lei e restringir o tipo de trabalho, ó, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Quando foi criada a Constituição, não dizia-se, um exemplo, né, imaginário, vamos dizer que a Constituição não dizia que tinha que ter curso superior de alguma coisa para ser médico. Quando foi feito, é livre o exercício de qualquer trabalho. Aí qualquer um ia lá ser médico. Pronto. Por quê? Eficácia da lei. Aí veio outras leis que a Constituição já deixou a brecha, atendidas as qualificações profissionais que a lei disser. Aí veio a lei e disse assim, só pode ser médico quem tiver o curso, né, o superior. Aí essa norma da Constituição de livre qualquer trabalho ficou a norma contida, porque veio uma lei e disse assim, pera ainda, tem caso aqui que não é todo mundo não. Então ela restringiu a eficácia. Então quando ela restringe a eficácia, vai ser contida. Aí essa norma ficou uma norma contida, é só para você entender. A eficácia dela é imediata, mas veio uma lei que deixou ela contida. Isso aqui é para concurso que pergunta sobre doutrina. Concurso de letra de lei é só o que está escrito lá mesmo sobre aplicação imediata. Concurso letra de lei vai vir só dizendo isso aqui. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ah, ok, letra de lei. Ah, mas tem uma doutrina, um doutrinador classificou a tal da aplicabilidade para o mundo prático. Aí é questão de concurso que vai pedir doutrina. Aí você vai ter que saber o que é uma norma plena, que ela funciona, não tem nenhuma lei que restrinja ela, que ela é plena e imediata. Aplicabilidade é imediata. A contida, a aplicabilidade é imediata, mas pode vir uma lei e dizer assim, não, vamos restringir uma parte. A limitada, ela não tem aplicabilidade imediata. A aplicabilidade dela não tem. Ela é uma aplicabilidade indireta, que chama. Que é imediata, reduzida. Por quê? Porque ela foi feita para princípios institucionais organizativos, ou seja, são normas programáticas. Ela foi feita para poder criar o Congresso Nacional, vamos criar aqui um órgão, pronto. Ela é feita para isso, essa limitada. E ela é feita também para programas sociais, tipo saúde, educação, vamos criar a lei do SUS, vamos, mas não criou ainda. Então não tá para usar o SUS porque ele foi criado. A contida você podia trabalhar, só que veio uma lei e disse assim, mas não pode não, tem que ter o curso. Aí limitou, ela já estava valendo, só podia até trabalhar como polícia e tudo, que antigamente qualquer um trabalhava, aí depois criaram concurso para poder entrar só quem entra para concurso. Então, a plena e a contida, quando foram criadas, já estava valendo de boa. Só que a limitada não, a limitada precisou de lei para poder valer os direitos. Então, no caso o SUS, aí teve que ser criado para você poder ter o sistema público de saúde, educação. Então, ela tem a ver com normas de programas, a limitada. É só lembrar que a limitada, ela precisa de uma lei para poder você usar. A contida vai vir uma lei, vai restringir toda a liberdade que ela tinha, e a plena não é para ter lei nenhuma que restrinja. Pelo menos na teoria, né? Você é livre de locomoção, não vou nem falar de pandemia. Enfim, só liberdade de locomoção de ir e vir é para ser uma eficácia plena. Mas não precisa tentar classificar aqui cada artigo da Constituição. É só saber que o doutrinador separou esses tipos, mas para concurso de letra de lei, você lê só isso aqui mesmo. A aplicação imediata, porque a aplicação tem a ver com letras de lei, com outra lei, no mundo jurídico, não tem nada prático, é isso.